Boa tarde, guerreiro. Boa tarde, alfartano. Boa tarde, alfartana. Professor Bruno Carvalho, o seu professor de física das carreiras militares. E eu estou aqui mais uma vez para te ajudar a conquistar aí o seu sonho, dessa vez, o sonho de fazer parte do oficialato do Exército Brasileiro. Hoje a aula é voltada para você que quer fazer a prova da SpaceX, beleza? Então chega junto, fica aqui com a gente, nós vamos resolver as provas anteriores aí, vamos passar pela prova de 2020, pela prova de 2019, vou fazer aí alguns apontamentos, né? Vou dar algumas orientações, então é importante você pegar aí papel e caneta, ficar ali, ó, atento, papirando, que nós vamos tirar muitas dúvidas hoje, beleza? Então, o que acontece? A tua prova já tá aí pertinho, né? Edital tá aberto. É importante você não deixar a peteca cair e ir para cima, tá? Não se basear só nas primeiras provas. Se baseia nas últimas 5 provas também. Porque, ó, nas últimas 5 provas, que é o que nós vamos focar nos próximos eventos, o sarrafo ali vem ficando um pouco mais alto, tá? Então procura focar nessas provas aí e trabalhar questões com um nível semelhante. Então chega junto, deixa aí o teu like, tá? Senta o dedo no like, manda esse vídeo, manda essa live aqui pro teu colega que também está estudando para as carreiras militares, deixa de ser fominha, manda pro cara aí também e dá aquele alô, galera. Manda aquele alô aí, diz de onde é que você está falando. É sempre muito interessante a gente saber o alcance que estamos tendo, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Monitora Evelyn, sempre aqui nossos monitores dando total suporte. Guilherme Araújo, boa tarde, Guilherme. Qual assunto será tratado, Guilherme? Como eu falei, hoje vamos passar aí por cima de algumas questões das últimas provas. Eu vou resolver a prova de 2019, vou passar pela prova de 2020, que foi uma prova em que o fumo veio grosso, tá? Então, quem fez a prova em 2020, eles deram uma esticada ali no nível, umas 3 ou 4 questões. Vamos passar por elas também, beleza? E aí, quer queira ou não, a gente vai ter aqui, Guilherme, que passar pelos conteúdos, dar uma pincelada. Beleza? Poderíamos tirar dúvida aqui no chat? Pode, cara. Vai mandando aí que assim que eu der uma pausa para interagir, a gente vai conversando, tá? Beleza. João Dutra. Olha aí, o grande Samuel Levi, meu aluno e amigo bodybuilder, né? Pra cima, Samuel. João Dutra, se todo mundo bem soubesse, assistia uma aula por dia de matemática e física, o raciocínio lógico fica afiado. João Dutra, é isso aí, cara. E olha que coisa maravilhosa. Hoje, dia 19 de maio, é o dia do físico. Então, parabéns aí a todos os meus colegas físicos, né, professores de física, que contemplam, que admiram e explicam com maestria os fenômenos físicos. Então, uma salva de palmas aí para os nossos colegas professores de física. A Evelyn colocou aqui meu Instagram. Evelyn, é isso aqui, ó. Na verdade, mudou. Ó, o Instagram é @Carvalho e Bruno. Então, beleza? Quiser seguir aí, for dar aquela printada aí na tela para mostrar pro teu concorrente que você está papirando, marca aí o professor Bruno Carvalho. Pega uma pose bacana, tá? Quando for printar a tela, uma pose assim que valorize o bíceps, que valorize o tríceps, é importante. Então, ó, o Instagram do professor Bruno é esse aqui. Beleza? Quem mais está por aqui? Diretamente de Fortal City, claro. Capital Alencarina, melhor que tem. Guilherme Araújo, Salvador, Bahia. Bom demais, bom demais. E aí a galera aqui desejando feliz dia do físico. Suzane Bastos, Malhada, Bahia. Beleza. Tranquilão? E aí, vamos começar? Pronto? Pegou o papiro? Pegou o material? Vou apagar aqui pra gente ter um lugarzinho para escrever, tá? Então, simbora. Vamos começar agora a resolver a prova da SpaceX de 2019. Sim, uma prova muito importante que não veio com nível tão pegado como a prova de 2020, mas que requer uma atenção toda especial. Então se liga, fica atento. Você vai ter ali
12 questões para serem realizadas. E aí a estratégia que eu recomendo que você use é a seguinte: passe o olho nas questões antes de começar a fazer. Então você dá aquela passada assim, né? Opa, essa daqui eu desenrolo, opa, essa daqui eu domino, essa daqui é tranquila, vixe, essa daqui requer uma atenção especial. O que é que eu vou fazer? Deixa por último, velho. Deixa por último. Bruno, mas não é melhor fazer primeiro, não? Cara, o que que acontece? Se você jogar ela no começo, e for uma questão que demande ali muito tempo, como tivemos aí algumas questões, umas 3 ou 4, né, de 2020, que demandavam um tempo maior, as questões simples, onde que todo mundo acerta, porque veja bem, questão fácil não é fácil só para você. Não vai pegar assim, opa, yes, questão boa, essa aqui eu vou acertar. Pô, o fácil é fácil para todo mundo. Na verdade, o fácil é fácil para os olhos preparados, né? Já dizia aí o grande professor de matemática, amigo nosso, beleza? Então, questão fácil, você não pode perder. Vai para cima delas. Terminou, vai para as questões mais complexas, beleza? Então é interessante você passar ali o olho na questão, principalmente porque temos vários modelos, né? E essas questões mais complexas podem vir distribuídas no começo, no meio ou no final da prova. O grande lance é, tem questão simples? Não perca tempo, cara. Faz e vai para a próxima. Show de bola? Simbora aqui para a nossa primeira questão. Pega o papiro e vamos lá. Acompanha aí. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes é aquela que tem essa molinha aqui, né, ó. Feio pra caramba, hoje a gente mal vê, mas as lâmpadas de LED e as fluorescentes, né? Essa lâmpada aqui consome energia pra caramba, porque esse material, que é o tungstênio, ele precisa ser aquecido até emitir luz, né? Então por isso que essa lâmpada aí consome bastante energia. Então vamos lá, ó. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes, L1, L2, L3 e L4, e fios condutores de resistências desprezíveis, conforme desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Aí é o momento que você vem para cá, ó. Acompanhe aqui comigo no quadro. Eu vou redesenhar aqui o circuito e fazer algumas considerações. Beleza? Então você vai ter aqui esse ramo bem aqui onde teremos 2 resistores, tá? Teremos esse outro aqui, ó. E tem outro resistor bem aqui embaixo. Bruno, é resistor não, é lâmpada. Deixa de ser monstro, monstro. É resistor sim. Então vamos lá. Aqui temos uma pilha, outra pilhazinha. Então, ó, aqui eu tenho a lâmpada L1. Aqui eu tenho a lâmpada L2. Bem aqui eu tenho a lâmpada L4. E bem aqui, feio pra caramba esse, eu tenho a lâmpada L3. Seguinte, quando você tem um circuito elétrico, e aí eu tenho certeza que muita gente errou essa questão porque tem essa dificuldade de analisar o circuito elétrico, né? Tem essa dificuldade com a eletrodinâmica. O que que acontece? Pegou um circuito elétrico, você precisa analisar o caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Então, ela vai sair daqui desse polo. Eu vou dizer que aqui vai sair uma corrente IA. Beleza? E ela vem, ó, olha ela, olha ela. IA de novo. Ela vai chegar bem aqui nesse ponto, que é o encontro de 2 ramos, que nós chamamos carinhosamente de nó. Vou batizar esse ponto de nó. Quando chega nesse ponto nó, a corrente vai olhar e vai pensar: porra, um nó. Vou me dividir. Vou passar uma partezinha para lá e uma partezinha para cá. A menos que tenha um curto-circuito, né?
Porque quando tem um curto-circuito, que é um caminho sem resistência, a corrente elétrica, que é preguiçosa, ela vai olhar e vai dizer, nem fudendo que eu vou para ali. Eu vou pelo caminho, né, mais fácil, porque eu não sou idiota. Idiota, né? Não sou idiota. Então, veja bem, chegou no nó aqui, ela vai fazer o seguinte. Vai vir para cá IB e vai vir para cá, ó, IC. Esses dois resistores estão em série. Então, a mesma corrente que passa por L1, passa por L2, que é quem? IB. Daqui eu já tiro a minha primeira consideração, ó. A corrente elétrica que passa na lâmpada 1 é igual à corrente elétrica que passa na lâmpada 2, que é o nosso IB, que nós chamamos, não é isso? Beleza. Aí vem IC, ó. Ti. Quando chega bem aqui, eu vou ter um outro nó, tá? E essas duas correntes vão se encontrar. Elas vão fazer o que você aprendeu lá no Dragon Ball Z, que é a fusão, né? Se liga que o Goten e o Trunks faziam? É do seu tempo? Se for, então você já é velhinho, hein? E elas vão se juntar aqui e vão virar novamente a minha corrente IA. Beleza, Bruno? Então deixa eu ver se eu entendi. A corrente que passa por L1 é a mesma do L2. Isso, que é o IB. Tá? Então essa corrente aqui passa por L1 e L2. Quem é a corrente que passa por L3? Por L3 é a corrente IC. E por L4 é a corrente IA. Obviamente, você sabe que se o IA se divide nessas duas correntes, eu tenho que IA vai ser a soma de IB mais IC. Tranquilo? Eu quero fazer essa questão sem fazer muito cálculo. Agora analisa comigo. Se cada resistência dessa aqui tem o mesmo valor, nesse ramo aqui, eu vou ter uma resistência 2R, enquanto nesse ramo aqui, eu vou ter uma resistência R. Ora, é claro que a maior corrente de todas é quem? É IA. IA é a maior corrente de todas. Por quê, Bruno? Porque é aquela corrente que não foi dividida ainda, ó. Então essa corrente IA é a maior de todas. Quando chega aqui, ela vai se dividir. Aí a grande questão é, beleza, ela se dividiu em partes iguais? Não, porque essa resistência não é igual a essa. Ela se dividiu em duas. Mas quem é maior? IC ou IB? Lembre da primeira lei de Ohm. Você tem que unir. Então você passa esse R dividindo. E aí o que é que você encontra? Que quanto maior a resistência, menor a corrente. Então onde é que tem maior resistência? Não é aqui? Então aqui eu vou ter uma corrente menor. Eu vou ter que IB é menor do que... Na verdade, vamos lá. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então se aqui a resistência é maior, a corrente aqui vai ser menor. Beleza? Corrente menor. E aqui passou uma corrente maior. Chegamos então a essa conclusão, ó. Vê se você acompanhou o raciocínio. Bruno, por que que IC é maior do que IB? Porque aqui a resistência é menorzinha. E a corrente elétrica prefere passar por um caminho de resistência menor. Tem menos dificuldade. Beleza? Vamos aos itens agora. Acompanha aqui, ó. Olha o item A. A lâmpada 1 brilha mais que L2. Bruno, e essa história do brilho? Simples. Maior corrente significa maior brilho. Beleza. Então lá vai. L1 brilha mais que L2? Não, porque são percorridas pela mesma corrente, tem o mesmo brilho, tá? Olha o item B. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Óbvio que não. Então essa é falsa, essa é falsa. Olha o item C. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Não. Só quem tem o mesmo brilho, L1 e L2. D de dia. A lâmpada L3 brilha mais que L2. E aí, é verdade? Sim, né? Ó. Como a corrente aqui é maior do que a corrente aqui, essa lâmpada L3 brilha mais. Item correto, item D de dia. Tranquilão? Curtiu? Bom demais, né? Vamos para a próxima.
Segunda questão, questãozinha de campo magnético. Olha só, duas espiras circulares concêntricas e coplanares. O que são espiras concêntricas? Apresentam o mesmo centro. Tá aqui o centro, ó. O mesmo. Coplanares estão no mesmo plano, tá? Você tem aqui o raio R1, 2 π metros, o raio R2, 4 π metros, são percorridas respectivamente por correntes I1, 6 amperes, e 2, 8 amperes. A intensidade, né, o módulo do vetor indução magnética no centro das espiras O é. Aí ele te dá aí a permeabilidade magnética do vácuo, né, que é essa constante que você é obrigado a saber, mas geralmente a questão traz, tá? Pois bem, venhamos aqui para o quadro mais uma vez. Tranquilão, vamos lá. Você tem duas espiras, tá? Uma espira externa, que está sendo percorrida por uma corrente elétrica de 8 amperes, e você tem uma espira interna, que está sendo percorrida por uma corrente elétrica de 6 amperes. Você precisa analisar o sistema separadamente. Ah, Bruno, eu vou trabalhar com a minha espira externa. Então, considerando a espira externa, esquece que a interna existe. E lembra só da externa. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o campo magnético numa espira? Eu vou chamar de a externa é A2, né? É A2, tá? O campo magnético 2, ele é dado por μI sobre 2R. Opa, Bruno, você errou. O campo magnético, ele é dado por μI sobre 2πr. Não, monstro do pântano. Veja bem, isso aqui é no fio condutor. Fio reto condutor. Se eu tenho uma espira circular, é μI sobre 2R. Tranquilo? Permeabilidade magnética. Aqui vai ser, ó, a minha corrente elétrica. E aqui é a distância até o centro, né, da espira, onde você quer calcular o campo magnético. Pois vamos embora. Olha só. Quem é o μI? 4π vezes 10 a menos 7. Quem é a corrente 1? Ó? A corrente 1, eu vou anotar os dados bem aqui que a questão me deu, tá? Fica mais fácil da gente fazer uma cola. Então, ele fala que I1 é 6 amperes, I2, 8 amperes, beleza? R1, 2 π metros, e R2, 4 π metros. Se eu estou trabalhando com a externa, estou trabalhando com a 2, né? Coloco aqui, ó, 8. Coisa maravilhosa, cara. Olha aí, ó. Tudo no SI, tudo lindo, né? Uma pessoa dessa é muito boa. Um elaborador desse, com certeza, tem um lugar garantido no céu. 2, que é 2, tá? Desculpa aqui o equívoco. Quem é o R? Olha o R. R2. 4π. Vamos botar um metro? Precisa não, pô. Aí os seus olhinhos brilham agora, porque ele vai fazer o seguinte, ó. Toma, toma. É a famosa sequência de toma, toma. 8 por 2 dá 4. Você vai ter aqui que o B2 é 4 vezes 10 a menos 7 Tesla, né? Em homenagem aí ao nosso querido Nikola Tesla. Tranquilão? Bom demais, né? Bruno, tá entrando ou tá saindo? Acalme seu coração. Daqui a pouco a gente vai ver o sentido. Vamos às intensidades, beleza? O B3, olha o B1, né? Que B3, tá botando mais um fio aí sem ter. μI I1 sobre 2 R1. Simbora. Quem é o μI? 4π vezes 10 a menos 7. Vala, Bruno, não muda não? Muda não, cara. Por isso que o nome é constante, né, de permeabilidade magnética, porque não muda, é constante. Aqui fica 6.
Quanto é aqui, ó? 2. E o R1? 2π. Ô, garapa, olha só. 2 vezes 2π, 4π. 4π com 4π, toma, toma. Sobrou quem? 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Agora vamos lembrar da regra da mão direita. Veja bem, para determinar o sentido do campo magnético, eu uso a regra da mão direita, onde o meu dedão indica a corrente elétrica e o restante, ó, indica o sentido. Então pegue a sua mãozinha, isso, você que está assistindo, pegue a sua mãozinha, vamos acompanhar o fio 2. Vem aqui para o slide, ó, olha aqui no slide. Fio 2. O seu dedão acompanha isso aqui, ó, tá? O que que acontece? Agora sai do slide e vem para cá de novo. Veja bem, do lado de fora da espira grande, o campo está o quê? Saindo do plano. Aqui ele está saindo. Então, representamos por pontinho. Vamos dar uma volta no fio 2 agora. Dentro da espira, que é lá no ponto O, ele está o quê? Entrando. Então, esse campo 2 aqui, ó, ele é entrando, né? Entrando no plano. Vamos acompanhar agora o fio 1, que é essa espira interna. Vem aqui a mãozinha. Ti. Lá dentro, ó. Estamos acompanhando o fio da espira interna. Dedão é a corrente. Ti. Ó. Lá no centro da espira, ele vai estar saindo. E do lado de fora, ele vai estar entrando. Então, esse aqui é saindo. Bruno, se eu tenho dois vetores na mesma direção em sentidos contrários, como é que eu calculo o meu resultante? Só subtrair. 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. 6 bananas menos 4 bananas, ó. 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá? E ainda vou dizer mais. É 2 vezes 10 a menos 7 Tesla saindo do plano. Beleza? E por que é saindo do plano? Porque o vetor que tem maior módulo é esse aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 7. Tranquilão? Qual o item correto? Ó. Item A, de aprovação. Show de bola? Vamos para a terceira? Terceira questão. Essa é tranquila, essa eu vou fazer sem cálculo. Eu quero que você siga o raciocínio aqui do professor Bruno. Veja bem. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios 60 centímetros e 20 centímetros, conforme o desenho abaixo. Parece o esquema aí das engrenagens de uma bicicleta, né? Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência A é 30 RPM, então ele quer saber a frequência da polia B. Vamos lá. Qual é o tamanho da polia A? 60 centímetros. E da polia B? 20 centímetros. E a frequência da polia A é 30 RPM. Se você é uma pessoa lesada, que gosta de perder tempo, o que é que você vai fazer? Você vai dizer assim, ó. As extremidades estão interligadas por uma correia. Então, a velocidade linear é a mesma. Aí tu vai fazer assim, ó. VA igual a VB. E aí tu vai lembrar que V é ômega vezes R. Aí tu bota ômega A, RA é igual a ômega B, RB. E é assim que você vai fazer? Aí tu vai lembrar que ômega é 2πf. Aí tu vai fazer, ó, 2πFA, RA. E no lugar de ômega B, 2πFB vezes RB. Bruno, por que não botou πA e πB? Porque não existe, né? Π é π. A gente não bota índice no π. Aí tu faz isso, ó. Toma. Quem é o FA? FA é trintão. Quem é o RA?
60. Quem é o FB? Sei não. E quem é o RB? RB é 20. Então isso aqui vai dar, ó, 1.800 dividido por 20. Beleza? Ó, sequência de toma-toma vai dar 90 RPM. Tranquilo? E aí, o item correto da questão fica sendo o item D. Só que se liga aí, cara. Não precisa isso aqui tudo. Basta tu sacar o seguinte. Essa polia aqui, A, RA, ela é 3 vezes maior do que RB. RA é 3 vezes maior que RB. Então, quando A dá uma volta, a B dá quantas? 3. E se A dá 30 voltas, a B dá quantas? 3 vezes 30, 90. Não é mais fácil, não? Então, questão fácil. Não perca tempo. É para bater o olho, dar aquela risadinha para a prova e vai-se embora. Tranquilo? Item D. Vamos para a próxima. Essa é legal, hein? Questãozinha de polias. O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 Newton por centímetro. E a força na extremidade da corda é de intensidade 100 newtons. Os fios e as polias são iguais e ideais. Então, o que ele quer aí nessa questão? Ele vai querer saber... eu acho que é essa daqui. Que ele quer o peso de X, tá? Esqueci de colocar aqui, ó. Então, anota aí. Nessa questão, eu quero o peso do bloco X. E eu quero a deformação da mola. Então se liga aí. O que é que você tem aqui, ó? Vamos lá. Bruno, esse esquema das polias, como é que funciona? Recapitula para mim rapidinho. Recapitulo sim. Veja bem. A polia, o sistema de polias é uma máquina que serve para você minimizar a força que você vai utilizar para levantar alguma coisa. Isso é muito utilizado em obras, isso é muito utilizado, sei lá, minha avó tinha um negócio desse no Cacimbão, lá do interior que ela tinha, aqui do Ceará. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Tu vai ter uma polia fixa, que é como ele tem aí, ó. Esse aqui ele tem uma fixa, né? Aí a pessoa puxa aqui, e aí tu vai tendo as polias móveis, ó. Uma polia móvel. Aí tu vem bem aqui, ó. Outra polia móvel. E bem aqui tu coloca o pezinho pendurado. Beleza? Por que esse sistema aqui vai minimizar o teu esforço? Olha que interessante. Veja bem. Esse bloco ele é puxado para baixo com uma força. Peso. Tá? Então, se ele está em equilíbrio ou está subindo com velocidade constante, eu tenho que o módulo da força para cima tem que ser igual ao módulo da força para baixo. Só que aqui, cara, tu tem 2 cabos, ó. E esses 2 cabos aqui, a resultante desses 2 tem que dar P. Significa, então, que para cá fica P sobre 2 e para cá fica o quê? P sobre 2. E aí, a resultante nesse cabo aqui tem que ser igual ao resultante nesses 2 cabos aqui. Então, para cá, esse P sobre 2 se divide pela metade, fica P sobre 4, e aqui P sobre 4. E aí essa força, né, como é o mesmo cabo aqui, tu aplica uma força P sobre 4 para erguer um bloco de peso P. E tem até uma formulazinha, né, ó. A força que você aplica é igual ao peso sobre 2 elevado a N,
onde esse N é o número de polias móveis, tá? Não conta com a fixa, não, são as móveis. Olha só, duas polias móveis, 2 elevado a 2 quadro, P sobre 4. Sacou? O esquema é esse aqui. Agora vamos analisar a questão. Vamos lá. A questão fala que essa força aqui, ó, essa aqui, é de 100 newtons. Se essa força aqui é de 100 newtons, bem aqui eu tenho 100 newtons, afinal de contas é o mesmo cabo. Só que, ó, nesse cabo tem 100, então esse aqui também tem 100. E esses dois cabos aqui de 100, eles equilibram esse cabo aqui. Então, como esse cabo tem que ter a mesma resultante do 2 de cima, aqui tem 200 newtons. Que o cabo de lá, ó, esse aqui, ó, também tem o quê? 200 newtons. Mas, Bruno, esses dois cabos é para equilibrar esse, ó. Então, 200, 200, esse aqui tem o quê? 400 newtons. E como é o mesmo esqueminha aqui, significa que todo mundo aqui tem 400 newtons. Beleza? Aqui também, para equilibrar esse peso, que vai ser de 800 newtons. Ah, Bruno, então deixa eu ver se eu entendi. Tu foi fazendo o caminho de ida dividido por 2, só que nessa questão tu fez o caminho de volta, né? Então, ó, só fazendo isso, eu já descubro que o peso do bloco X é 800 newtons. Ficamos entre o item A e o item D de dado. Aí ele quer a deformação da mola. Poxa, a mola aqui, ó, qual é a força nela? 400 newtons. Força elástica é igual a Kx. A força elástica aqui é 400. Qual é a constante da mola? 50. E o X? Sei não. Bruno, peraí. Se a força elástica está em Newton e a minha constante está em Newton por centímetro, a minha deformação já dá em centímetro, né? Cortei, sequência de toma-toma, X dá 8 centímetros. Ou moleza, ou garapa, mais fácil que isso aqui, né? Só dá rasteira em saci. Beleza? Quinta questão. Olha, tinha até deixado um espacinho aí. Quinta questão. Essa é interessante, viu? Olha só. Essa é aquela típica questão que não é difícil, não é uma questão difícil, mas que você tem que ter atenção. Pronto, vamos lá, ó. Uma viga, eu ia ler um vigia, ó. Uma viga rígida e homogênea, Z, com 100 centímetros de comprimento e 10 newtons de peso. Então, peraí. O peso do Z, 10 newtons, tá? Está apoiado na superfície A, no suporte A, em equilíbrio estático. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é 20 newtons, conforme o desenho abaixo, tá? Então, peso de Y, 20 newtons, e eu quero saber o peso do bloco X. Veja bem, qual é o grande esquema aqui dessa questão? Vou botar para cá. Já deu para sacar que isso é uma questão de momento, né? E o que é um momento? O que é esse tal do torque? O momento é a capacidade que uma força tem de rotacionar algo. E aí, para calcular esse momento, nós fazemos o quê? Que o momento ele é igual a F vezes D, onde esse D é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação. Por exemplo, se você abrir a porta e aí você fecha ela empurrando pela maçaneta, é fácil. Se você empurra ela no meio, é mais difícil. Se você empurra ela lá pertinho da dobradiça, dá um trabalho desgraçado. Quanto maior a distância, maior o torque, maior o momento, maior a capacidade de rotacionar aquela coisa. Então, venhamos aqui para a questão. Bruno, vamos lá. Qual é o grande esquema aqui? Nós temos que saber
onde é que cada força vai estar atuando. Veja bem, o peso de X, ele vai estar atuando bem no centro geométrico do X. Tá? O peso do Y, ele vai estar atuando bem no centro geométrico do Y. E o peso da minha tábua, né? Ela vai estar atuando bem no centro geométrico da tábua, no centro de gravidade. E aí, o que é que nós vamos ter? Que o momento X mais, aqui é Z, né? O momento X, que é esse aqui, ó, vai ser igual ao momento, botei tudo X, que diabo foi isso? Vai ser igual ao momento Y mais o momento Z. Tá? Ficou simples, ó. Quem é o momento de X? Peso de X, distância de X. Momento Y, peso de Y, distância de Y. Momento Z, peso de Z, distância de Z. Bruno, peso de X é o que eu quero. Esse dx eu não sei. Vou já procurar. Peso de Y é 10. Distância, vou já olhar. Peso de Z, não, de Y é 20, né? Peso de Z, 10. E essa distância, eu vou já olhar. O que acontece? Acompanha aqui meu raciocínio. A tábua não tem 100 centímetros. Se daqui para cá é 44, daqui para cá é o que falta para 100, ó. Daqui para cá é 56. Beleza? Bruno, só que o centro de massa do bloco fica no meio dele. Então, fica 4 centímetros para cá. E daqui até aqui fica quanto? 40. Eu já sei, então, que essa minha distância aqui, ó, dx é 40. Beleza? Entendi, Bruno. Vamos lá. Acompanha aqui de novo meu raciocínio. Se daqui para cá se a tábua tem 100 centímetros, o centro de massa dela está onde? A 50, né? Então quer dizer que daqui para cá, ó, são 50 centímetros. Bruno, mas daqui até aqui no é 56, então onde é que a força peso da barra atua? Bem aqui, em 6 centímetros. Então aqui, ó, fica 10, 20. O peso é quanto aqui? Deixa eu ver. Não, 10 vezes 6, né? E agora vamos ao Y. Se o Y todinho tem 20, o centro de massa dele fica quanto? Na metade, a 10. Bruno, se daqui até aqui era 56, se eu tiro 10, daqui até lá vai dar quanto? 46. Agora acabou a questão. Que vai ficar assim, ó. Px vai ser igual 20 vezes 46, 920, mais 60 sobre 40. Aqui vai dar, ó, 24,5 newtons. Esse é o peso de X. O item correto é o item de SpaceX. Beleza? Curtiu? Bom demais. Deixa eu dar uma olhada aqui se a galera tem alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Nossos monitores aqui, dando gás, dando total suporte. Beleza. Nosso amigo Severo aqui, dando aquele alô, ti, parece que tá chamando galinha. Chama galinha assim, cara, é? Nem sabia, ó. Beleza, bom demais. Galera, vou dar uma pausa aqui, ó. Guilherme Araújo, professor brabo mesmo. Valeu, cara. Vou dar uma pausa aqui de 3 minutinhos, só pra eu me hidratar, que eu tagarelei pra caramba, mas fica aí. É o tempo que você vai pegar a sua água, o seu café e volta, que ainda tem mais, viu?
Aguarda que é só 3 minutos, 3 minutos. Volto já.
Eu falei que era ligeiro bala, Alfartano. Eu disse que eu ia só ali tomar uma água, me hidratar, mas aproveitei para provar o melhor café da capital alencarina, da nossa Dona Sheila. Dona Sheila é sucesso demais aqui o café dela, viu? Quando tô na frente dela, o café dela sempre é o melhor. Ó, deixei aqui o Instagram do professor Bruno Carvalho, tá? Segue lá, manda aquele alô. Se estiver assistindo a aula aí, ó, bate aquele print, marca lá. Ah, pô, muito bom. Marca o professor Bruno Carvalho e marca o Militares Alfacom, tá? Então é interessante você seguir o Instagram do Militares Alfacom, bem como os monitores Alfacom, porque lá nós ficamos postando todos os eventos, né? E é interessante você ficar aí por dentro acompanhando, beleza? Então, Bruno Carvalho, Militares Alfacom, printa aí, espera uma pose bacana. Vamos fazer aqui uma pose legal. Boa, essa ficou bom, não ficou não? Vamos embora então. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Ah, beleza, beleza. Papirante Anônimo, rapaz, que nome bacana. Física é um pouco difícil, é nada, cara. Só você aí ter um pouco de dedicação e não procurar correr quando você ainda não sabe nem caminhar direito, né? Tem que ser passo a passo. Muito boa essa questão das polias. Samuel Levita aqui com a gente. Daniele Galvão, tu é brabo. Valeu, vamos pra cima. E o Papirante Anônimo de novo. Tu é fera. Valeu, Papirante. Simbora. E aí, vamos junto? Mais uma questão. Vamos lá. Continuando agora a resolução da prova da SPSEC 2019, tá? Vamos agora para a questão de número 6. Simbora? Acompanha aí no slide. Um gás ideal é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então, peraí. Algumas informações aí estão implícitas, né? Algumas informações aí estão subentendidas. Primeiro, ele vai receber, ó, o gás é comprimido. Se ele é comprimido, o trabalho é negativo, tá? Se ele é comprimido, o trabalho é negativo por um agente externo, ao mesmo tempo que recebe 300 joules de uma fonte térmica. Então, ele vai receber aqui uma quantidade de calor de 300 joules, beleza? E vamos lá. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, 600 joules, eu quero saber a variação da energia interna. Pô, meu irmão, essa daqui é aquela questão que se você errar, é assumir aí, né? É assinar um atestado de incompetência, porque é uma questão simples. Basicamente, o que é que nós temos? A primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna de um gás vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? A quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui eu recebi R$1.000. R$1.000. Aqui. 1.000. Só que desses 1.000 eu gastei 600. É o meu trabalho. O que ficou armazenado aqui? O que ficou no meu bolso? Se eu recebi 1.000 e gastei 600, a minha variação aqui de riqueza, né? Eu estou R$400 mais rico. Ou seja, a variação de energia interna seria aí, se estivesse utilizando joule, 400 joules. Só que você tem que ter cuidado com o sinal, tá? Tem que ter cuidado com os sinais. E vai ficar o seguinte. ΔU vai ser igual aos 300, né, que foi recebido. Só que o trabalho, ele foi sobre o gás. Não foi o gás que realizou o trabalho, beleza? Então o trabalho foi sobre o gás. Então esse trabalho, ele fica negativo. Menos 600. E aqui vai ser 300 mais 600, ó. Um ΔU aqui de 900 joules. Beleza? Molezinha, tranquilão. Item correto, item A de aprovação. Esse é o tipo de questão, irmão, que você não pode errar. Lembra? Questão simples, bateu o olho, deu aquele sorrisinho,
e vai-se embora. Porque se tem muita questão fácil, possivelmente vai ter um ali que vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Simbora? Próxima questão. Questão 7. Um objeto retilíneo e frontal XY perpendicular ao eixo principal encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O. Essa questão é boa, hein? Adoro questão de lente. Estou já fazendo propaganda aqui da ótica. Estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem X', Y' desse objeto é... Cara, é uma questão simples, né? Que ele colocou um monte de firulas aí, X, Y, X', Y'. Basicamente é o quê? Construção da imagem nas lentes esféricas. Então, olha só. Irmão, óptica geométrica sempre aparece na tua prova. Beleza? Lentes esféricas, então, apareceu aí 2019 e 2020. Então, aposte em óptica geométrica também. Brunão, não sei essa parte de posicionamento. Cara, não é uma boa. Então, foca nessa parte de posicionamento, em construção da imagem, porque, às vezes, se você nem não sabe nem como calcular, ou então nem conseguiu desenvolver o cálculo, mas com o posicionamento da imagem, você já consegue eliminar vários itens, ou até mesmo encontrar o item correto. Com essa questão aqui, você não precisa de cálculo. Apenas lembrar que... Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de trabalho. Pera aí. Sem ela, como é que o negócio vai sair reto? Sumiu. Chega, o negócio desapareceu. Encontre já. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui um improviso, sem régua. Ó, ficou até bom. Vou aposentar a régua. Aqui eu tenho a minha lente... aposentar não. Aqui eu tenho a minha lente convergente. Beleza? Bem aqui eu tenho o centro óptico. Aqui eu vou ter... F, aqui antiprincipal, bem aqui F' e aqui o meu outro antiprincipal. Como é o esquema aqui, ó? Como é que nós temos? Dependendo, encontrei, olha só, estava aqui escondida. Veja bem, a lente divergente, que é a que você usa para corrigir miopia. Eu sou míope, né? Então eu uso uma lente divergente. Na verdade, eu tenho astigmatismo também. Então eu uso uma lente tórica, tá? Que é para corrigir o astigmatismo. Uma lente cilíndrica. Eu tanto tenho medidas esféricas, como tenho medidas cilíndricas para corrigir o meu astigmatismo. Mas se você usa uma lente convergente, ou a lupa, né? A lupa é uma lente convergente. O que acontece? A imagem na lente convergente depende da posição do objeto. Como assim, Bruno? Explica aí essa história. Se o teu objeto está antes do antiprincipal, a imagem vai se formar bem aqui, ó. Entre o foco e o antiprincipal. Do outro lado. Se o teu objeto está sobre o antiprincipal, numa posição aqui 2, a imagem vai se formar do outro lado sobre o antiprincipal. Bruno, só tem que ter cuidado o seguinte, olha só. Na posição 1, a imagem aqui ela vai ser real, tá? Invertida e menor. Lembra, toda imagem real, obrigatoriamente, ela é invertida.
não existe imagem real e direita. Pegou algum item que disse real e direita, exclui. Aliás, vem aqui no slide, ó. Olha o item C, real e direita, exclui. Isso não existe. Vamos lá. Aqui é real, invertida e menor. Beleza? 2, real, invertida e do mesmo tamanho. Algumas bancas aí usam igual, né? Eu não gosto, mas a gente tem que respeitar. Bruno, e uma posição 3? Uma posição 3 é essa aqui, ó. Posição 3 aqui. A imagem se forma onde? Depois do anteprincipal. Olha só. Real, invertida e maior. Qual é essa situação aqui? O projetor, a lente lá do cinema, né? Eu, quando vou ao cinema, eu fico parecendo um retardado, que eu fico olhando para trás assim, ó, para ver como é o esquema. Se for 3D, então, eu fico assim, ó. Todo mundo faz isso. Não vem dizer que tá aqui, não faz não, porque Deus está vendo você mentir, tá? Então, isso aqui é a lente do projetor. Projeta uma imagem real, invertida e maior. Real, invertida e maior. Se colocar bem aqui, não forma imagem, beleza? E se colocar bem aqui, a imagem vai ser virtual, né? Na posição aqui 5, vai ser virtual do lado de cá. Se é virtual, obrigatoriamente é direita e maior. Um caso disso é a lupa. Beleza? Vamos aqui aos itens de novo. Olha onde é que o objeto é colocado. No anteprincipal. Olha aqui, Bruno, que absurdo. O item E fala virtual invertida. Eu nem sabia posicionamento, mas eu sei que não existe virtual invertida. Show de bola. Exclui. Se tu chutar, a tua probabilidade de acerto passou de 20% para 33,3%. É uma maravilha, né? E bem aqui, se está no anteprincipal, você acabou de mostrar que a imagem se forma no outro anteprincipal, beleza? Ela vai ser real, ela vai ser invertida e vai ser do mesmo tamanho. O item correto aí é o item A de aprovado. Show de bola? Curtiu? Simbora para a oitava. Essa oitava é legal, viu? No triângulo retângulo XYZ, conforme o desenho abaixo, em que XZ é igual a YZ, que é igual a 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme, QX mais 6 nanocoulombs no vértice X, e QY mais 8 nanocoulombs no vértice Y. A intensidade do campo resultante no ponto Z, devido às cargas citadas, é show de bola, curti. Vou trazer aqui para o quadro, ó. Questãozinha fala o seguinte. Então, daqui para cá, três centímetros. Daqui para cá, 3. Tirar esse zero aqui, dá só 3 mesmo. 3 centímetros, 3 centímetros. Show de bola. X, Y, Z. O que que ele fala? Quanto é o QX? QX é 6 nanocoulomb. E o QY? 8 nanocoulomb. Tudo positivo, né? A minha constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? E eu quero saber o campo elétrico resultante no ponto Z. Meu amigo, eu sei, não adianta você mentir para mim, porque eu sei como é a cabeça do vestibulando. Você bateu o olho nisso aqui e você achou parecido com o triângulo retângulo, a sua mão treme na hora para você fechar isso aqui, ó, e fazer Pitágoras, não é?
Só que você não vai fazer isso, não precisa, beleza? Não precisa. E por que você fechou, Bruno? Só para ilustrar o seu pensamento. Isso aqui não vai ser preciso. O que é que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Essa carga QY, ela gera um campo no ponto Z. E é um campo de afastamento ou de aproximação? Afastamento. Tá? Campo de afastamento. Como é que eu sei que é de afastamento? A carga é positiva. Bruno, e essa carga X gera um campo no ponto Z? Também gera. De quê? De afastamento. Porque também é uma carga positiva. Agora aqui sim, você vai calcular esse campo e o campo resultante você faz Pitágoras. Beleza? Então vamos lá. Trabalhinho de formiguinha, mais ligeiro bala, ó. Como é que eu calculo meu campo elétrico? KQ sobre D ao quadrado. E o 2? KQ sobre D ao quadrado. Beleza? Lá vai. Olha o campo 1. 1 não, é o X, né? X. É X e Y. Quem é o K? 9 vezes 10 a nona. Quem é que é X? 6 nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9. Então, 10 a menos 9 sobre D. A distância do X até o Z é 3 centímetros. 3 centímetros. Basta eu, se eu quiser botar para metros, é só multiplicar por 10 a menos 2. Porque de centímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 2. Então fica aqui, ó, 10x, 3 vezes 10 a menos 2, que é 3 centímetros, coloquei em metros, ao quadrado. O que vai mudar para o lado de cá? Quase nada, né, ó? Vai ficar igual, só que diferente. Aqui vai ser 8 vezes 10 a menos 9. Embaixo a distância é a mesma. Beleza, Bruno, tô curtindo. Cara, olha só. Isso aqui é uma maravilha, porque se você repetir a base e somar os expoentes, dá 10 elevado a 0, que é 1. Aqui eu vou deixar assim, ó. 9 vezes 6. 9 vezes 6. Tenho 10 dedos, né? Baixo o sexto, 54. Curtiu aí? 54. 3 ao quadrado, 9. Aqui, 10 a menos 4. Beleza? 54 por 9 vai dar 6. Esse camarada, se subir, fica positivo. Newton por Coulomb. Guardei isso aqui. Vou vir para cá. Aqui fica. Esse vai embora com esse. 9 vezes 8. Tenho 10 dedos. Baixo o oitavo. 72. Embaixo. 9 vezes 10 a menos 4. 72 por 9. Isso vai dar 8, né? Beleza. O que acontece? Agora você vai ver que o seu campo resultante é esse aqui, ó. Para calcular ele, você precisa fazer teorema de Pitágoras. Eita, Bruno, vai dar grande. Olha só o que está escondido aqui que eu vou te mostrar. É ao quadrado, é 1 ao quadrado, mais é 2 ao quadrado. Não é isso? R ao quadrado é igual. Quem é 1? 6 vezes 10 à quarta. Mais 8 vezes 10 à quarta. O que você vai fazer? Você tem aqueles triângulos pitagóricos, né? Quais são eles? 3, 4, 5. Ah, multipliquei por 2. 6, 8, 10. Multipliquei por 3. 9, 12, 15. Multipliquei por 4. Você vai ter 12, 16 e 20. E olha só, cara. 6, 8. Pô, eu tenho um triângulo que é assim, eu conheço. 6, 8, 10.
Bruno, mas tem um negócio do 10 à quarta. Coloca, macho. Então fica assim, ó. 6 vezes 10 à quarta, 8 vezes 10 à quarta, 10 vezes 10 à quarta. Então esse campo resultante é 10 vezes 10 à quarta. Quanto é ele? 10 à quinta Newton por Coulomb. É ou não é uma forma mais simples de resolver esse BO aqui, ó? Sem precisar fazer o cálculo. Só nessa sacada do triângulo 6, 8, 10. Beleza? E o item correto da questão, vamos dar uma olhada, é o item E. É de SpaceX. Tranquilão, né? Vamos para 9. Essa nona é interessante. Olha só. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons, constante, paralela ao longo do plano. O bloco percorre uma distância AB de 1,6 metros ao longo do plano com velocidade constante, né? Falei? Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca de A até o ponto B são, respectivamente... Vou vir para cá. Como é o esquema aqui, ó? Eu tenho meu plano inclinado. O ângulo aqui do plano... Pô, agora até com a régua saiu torto, sacanagem, ó. O ângulo aqui do plano é de 60 graus. Eu tenho um bloco aqui que vai subir. Ele vai subir até aqui. Daqui para cá, 1,6 metros. Beleza? E a questão dá uma informação importante. Diz que ele sobe com velocidade constante. Se ele está subindo com velocidade constante, significa que a força resultante sobre ele é nula. Ou seja, essa força aqui que empurra ele para cima, que a questão diz que vale 4 newtons, é igual a essa força aqui que atrapalha o movimento, que você já deve ter visto aí nas aulas anteriores, que é P seno de 60. E aí o que é que a questão quer? A questão quer a massa do bloco e o trabalho da força-peso. Veja bem, se essas duas forças aqui têm o mesmo módulo, eu vou ter o seguinte. F é igual a P seno de 60. Quem é F? 4. Quem é P? M vezes 10. Massa vezes gravidade, não é? E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Sou obrigado a saber, Bruno? É obrigado a saber. Ó, isso vai com isso, fica 5. A massa vai ser quanto? 4 dividido por 5 raiz de 3. Obviamente, você nunca vai ver isso no item, porque não é bonito. Racionaliza, para ficar mais apresentável na foto. 4 raiz de 3... 5, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, né? E eu encontro que a massa aqui do camaradinha é 4 raiz de 3 sobre 15. Vamos ver se dá para resolver a nossa vida, né, já? Se dá para melhorar alguma coisa. Vamos ver aqui nos itens. 4 raiz de 3 sobre 15. Exclui o item D. Exclui o item C. E aí, Bruno, dá para excluir mais algum item? Dá para excluir o item E. Bruno, por que dá para excluir o item E? Porque ele pede o trabalho da força-peso. Se o bloco está subindo, ele está indo contra a orientação da força-peso. Então, o trabalho ele tem que ser negativo. E no item E, ele é positivo. Caramba, só com isso, eu já aumentei minha probabilidade de chute de 20% para 50%. Isso.
Isso aí. E eu tô aqui para te ajudar a fazer a prova, tá? Não é para tu ser o gênio da física, não. É para tu saber gabaritar a prova. Simbora? Vamos lá, o que tá faltando? Trabalho da força-peso, vem para cá. Como é que eu calculo o trabalho da força-peso? mgh. Mas eu já falei que ele vai ser negativo, né? Pode botar o menos agora ou só no final, tá? Você que sabe. Quanto é a massa? Descobri. 4 raiz de 3 sobre 15. Quanto é a gravidade? 10. E a altura, Bruno? Essa altura aqui é quanto? Macho, olha só. Cateto oposto e hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno, né? Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa, que é 1,6. Se tu faz meio pelos extremos, H é 1,6 vezes seno de 60. Beleza? Questãozinha massa, né? Já encontrei a altura, ó. 1,6. Eu posso botar logo o seno de 60 como assim, ó. Raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se rola aqui uma sequência de toma-toma. Vamos lá. Ó, aqui. 10 vezes 1,6. Isso dá 16. Toma, toma. Ficou 8. Beleza? Ficou 8. Aqui. 4 vezes 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, tá? Tudo isso sobre 15. 4 vezes 8 vezes 3 sobre 15, isso vai dar 6,4. Menos 6,4 joules. Mais uma vez, o trabalho é negativo, né? Porque aí está indo contra a orientação da força-peso, item correto, e já ia marcar com esse pincel aqui no monitor, ó. Acho que eu ia ser demitido. Beleza? Vamos para 10. 10ª questão. Tranquilinha, questãozinha de MHS, só que assim, você tem que lembrar das funções do MHS, né? Tem que ficar ligado aí nelas. Então diz o seguinte... O ponto material realiza um movimento harmônico simples sobre o eixo OX, sendo a função horária dada por x igual a 0,08 vezes cosseno de π sobre 4t mais π para x em metros e t em segundos. Ele quer saber a pulsação, a fase inicial e o período do movimento. Bem, coloquei bem aqui, ó. Essa daqui é a função horária da elongação do movimento. Aí você precisa lembrar que você tem a função horária da elongação, que é essa, ó, x igual a vezes cosseno de ômega t mais φ0. Esse ômega é a pulsação, é como se fosse a velocidade angular, que é aquela 2πf, ou 2π sobre t, que você vê lá no MCU, tá? Esse φ0 é a fase inicial. E aí temos uma aula de ondulatória só abordando isso, beleza? Aí agora, cara, é só tu comparar, ó. O que ele quer, respectivamente? Pulsação, fase inicial e período. Pulsação, quem é? Pulsação é o ômega. A tua pulsação é π sobre 4 radiano por segundo. Encontrei a pulsação. Corre para eliminar algum item, ó. Elimino B, elimino D. Agora, fase inicial. Quem é? Só comparando, a fase inicial é quem vem abandonada, ó. Π radiano. Consegue eliminar mais alguém? Consegue, ó. Elimina, porque aqui, ó, 2π, né? Aqui π e aqui π. Beleza, agora encontra o período. Utiliza isso aqui, o ômega
é 4 sobre π. Aqui fica 2π sobre t. Você faz aqui uma sequência de toma-toma, ó. Faz meio pelos extremos e encontra que o período é de 8 segundos. Lembrando, o que é o período no MHS? É o tempo que ele leva para realizar uma oscilação, né? É ir a um extremo, voltar para o outro e chegar ao meio de novo. Beleza? Isso é o período. Show de bola? Bora para 11. Cara, essa questão 11 aí é aquela verdadeira questão dada, né? Simplesmente é uma questão de MRU, onde você vai usar a equação do sorvete. Essa daqui você, ó, abre o sorriso e manda ver. Olha só, ele te dá esse gráfico aí e quer saber a posição do móvel no instante 10 segundos. Cara, isso é moleza demais, ó. Quem é a posição inicial segundo o gráfico? 3 metros. Quem é o tempo? 10 segundos. E a velocidade? Cara, a velocidade é constante, pelo amor de Deus. Olha só, se ele sai da posição 3 e chega na posição 12, ele desloca-se 9 metros. Em quanto tempo? 3 segundos. Então, a tua velocidade aqui é de 3 metros por segundo. 3 vezes 10, 30, mais 3, 33 metros. Se você errar uma questão dessa na prova, né, merece aí um cascudo. Item correto, C de cadete. Beleza? Simbora. Última questão da prova da SpaceX 2019. Um bloco de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal, sem atrito, com velocidade de 8 metros por segundo, no sentido indicado no desenho. Aí daqui o desenho ajudando, né? Deixa eu ver se eu botei na outra página. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa, onde existe atrito. O corpo sobe até parar aqui na posição 2. Nesse instante, a diferença entre as alturas do centro de gravidade é de 2 metros. Aí o cara se embanando aqui, ó. Eita, tem centro de gravidade. Macho, não tem nada a ver não. Trata como se fosse pontiforme, tá? Porque se fosse pontiforme, aqui ele estaria rente ao chão, né? Então desconsidere isso aí. Beleza? A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida na rampa da situação até a situação 2 é... Vamos lá. Na primeira situação, em que ele está vindo aqui, ó, na horizontal, não tem atrito, não tinha altura, assim, em relação ao nível de referência do solo. Qual energia ele tinha? Somente cinética. Então, a energia mecânica dele era igual à cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. A massa, 2, a velocidade é 8, e aqui 2. Cortou esse com esse, eu tenho 64 joules. Então, ele tinha 64 joules de energia mecânica. Se não houvesse atrito, ele deveria subir a rampa, parar, e quando ele parasse lá em cima, toda a energia cinética aqui de cima deveria virar potencial. Perdão, toda a energia cinética aqui de baixo deveria virar potencial gravitacional lá em cima. Será se é isso que acontece? Vamos ver. Ele só atinge a altura de 2 metros. Então, quando eu calculo mgh, a massa 2, gravidade 10, a altura 2, isso me dá uma energia potencial de 40 joules. Então, peraí, Bruno. Se ele tinha 64 de mecânica e lá onde ele parou ele só tinha 40 de mecânica, o sistema não é conservativo. Foi perdido aí. A energia dissipada foi 64 menos 40,
24 joules. Item correto, item C de cadete. Beleza? Show de bola? Espero que você tenha curtido a resolução dessa prova. Deixa eu ver aí se alguém tem alguma dúvida, né? Beleza, beleza, beleza. Tem a galera aqui com a gente, Dona Milênio, senhor Lucas Costa. Rapaz, o Lucas Costa, ele tá em todos os eventos aqui acompanhando, né? Esse cara vai mandar bem na prova, viu? Guilherme Araújo, mestre, estou fechando a parte de cinemática por agora. Vou entrar em termologia, mas já tenho uma boa base em algumas matérias, como óptica e termologia. Acredita que está em tempo para fechar o edital? Guilherme, o que eu faria se fosse você? Eu iria dando uma olhada no conteúdo a essa altura do campeonato, né? E eu dando uma olhada no conteúdo à medida que eu fosse resolvendo as questões, tá? Agora sim, cara, cinemática, a mecânica você precisa ir com ela redondinha para a prova. Mecânica é o carro-chefe nas carreiras militares, você não pode deixar aí para estudar por último. Como você falou que está bem na mecânica, né? Dá uma pincelada aí nas outras. Eletricidade também sempre cai, tá? Mas a minha recomendação é que você vá dando uma olhada no conteúdo à medida que for estudando aí, fazendo as questões. Beleza? Daniele Galvão, eu queria ter aprendido química contigo. Homem, eu dou aula de física. Mas é boa, de que a colégio dá umas pinceladas na química também. Lucas Costa, a aula vai até que horas? Lucas, até agora, mas amanhã teremos aí um outro evento no mesmo bate-horário, resolvendo mais questões das provas anteriores da SpaceX. Show de bola? Dona Evelyn aí colocando no meu Instagram mais uma vez. E é isso. Galera, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por investir essa tarde, né, de conhecimento para dar mais alguns passos aí em direção ao seu sonho. Então, vamos para cima, conta 100% comigo. Eu e o time AlphaCon estamos aqui à disposição para te ajudar a realizar o teu sonho de ser um oficial do Exército. Para cima, que a vaga é tua. Valeu!